Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Nós vamos ministrar a palavra de Deus essa manhã. E o tema dessa mensagem, para a edificação das nossas vidas, é o caminho da porção dobrada. Aleluia, o caminho da porção dobrada. E eu quero declarar sobre a sua vida, que neste ano de 2026, o ano da multiplicação, o mínimo será o dobro. Aleluia! Diga comigo, o mínimo será o dobro em todas as áreas da minha vida. Quantos têm fé para essa verdade? Aleluia! Essa é uma palavra muito abençoada que eu quero falar para você nessa manhã. E essa palavra ela fala de Eliseu e Elias. Eliseu, o profeta Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Então quero que você preste muita atenção, guarde o seu coração para essa palavra. E no final dessa palavra, nós iremos então ministrar as nossas ofertas, ok? Nós vamos fazer o momento dos dízimos e a oferta no final dessa palavra. Aleluia! Quando nós falamos a respeito desses profetas, Eliseu, ele realizou o dobro de milagres que Elias. Exatamente o dobro. Como eu disse para você, nesse ano da multiplicação, o Senhor quer derramar sobre nós uma porção dobrada. E eu creio que isso é para todas as áreas da nossa vida, para as nossas células, para o nosso ministério, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira, para a sua saúde. Eu creio que esse é o ano da porção dobrada. E quando nós olhamos para esses dois profetas, o nome de Elias, ele é formado por Eli e Iá. Eli mais Iá, é uma junção. Eli significa meu Deus. Iá vem de Yahvé. Portanto, o nome de Elias significa o meu Deus é Yahvé. Mas o nome de Eliseu, ele tem outro significado. O nome de Eliseu significa meu Deus é Yeshua. Quer dizer, o meu Deus é o Salvador. Ou o meu Deus, ele salva. Então, quando nós olhamos para Elias, Elias tem um significado de uma mentalidade de julgamento da lei. Mas Eliseu representa a mentalidade da graça. Elias aponta para o velho, mas Eliseu aponta para o novo. Elias tem uma mentalidade crítica, de condenação, de justiça própria. Portanto, ele era um profeta que andava sozinho, isolado, pelas cavernas. Ele estava sempre sozinho, se mantinha longe das pessoas. Mas Eliseu, ele era o homem da graça. Ele era o homem que aponta para a nova aliança. Ele estava no meio das pessoas, estava sempre cercado de pessoas, entre os sofredores, entre os aflitos, saindo, fazendo bem e também curando a todos, assim como Jesus. Quando nós olhamos para Elias, ele foi convidado por uma viúva pobre de Sarepta, mas Eliseu foi convidado por uma mulher rica de Sunem. Então nós olhamos que Elias, ele vem para poder confrontar o povo numa era muito obscura, onde o povo estava voltado a outros deuses, o povo de Israel estava voltado para outros deuses. Mas entenda, Jesus não veio trazer julgamento, Jesus, ele veio trazer graça. A palavra diz em Tiago, capítulo 5, verso 17, que durante o tempo de Elias, ele declarou que não iria chover durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Mas Jesus ministrou na terra e exerceu o seu ministério durante 3 anos e 6 meses, antes dele ser crucificado. E esse tempo que Jesus exerceu o seu ministério, foi um tempo de muita chuva.
Foi um tempo de muito orvalho do céu. E eu creio, no nome de Jesus, que 2026, o ano da multiplicação, será um ano de muitas chuvas de bênção de Deus sobre a sua igreja. Será um ano de muito orvalho do céu sobre todas as áreas da sua vida. Quantos estão abertos para receber isso na sua vida? Então nós cremos que é uma chuva de bênçãos sendo derramada sobre nós. Chuvas de cura, chuvas de multiplicação, chuvas de prosperidade, chuvas de abundância em todas as áreas da nossa vida. Durante o tempo de Elias, quando ele profetizou que não haveria chuva, a Bíblia diz que nem orvalho caiu do céu. Nem orvalho. E orvalho na Bíblia fala sobre favor e graça. Favor e graça. No livro de Provérbios, capítulo 19, verso 12, a Bíblia diz que o seu favor é como o orvalho sobre a relva. Sobre a relva. Então não caiu o orvalho e também não choveu durante o tempo de Elias. O orvalho aponta para o favor. Mas a chuva, ela fala a respeito do Espírito Santo. Então durante 3 anos e meio não houve também mover do Espírito Santo. Mas quando Jesus esteve na terra, como eu disse, foi um tempo de chuva e abundância. Foi um tempo de chuva, foi um tempo de orvalho, foi um tempo de muitos milagres e muito mover do Espírito Santo de Deus. Então eu creio, no nome de Jesus, que assim como foi o ministério de Eliseu, onde ele fez o dobro de milagres, onde houve muita manifestação de poder, será assim também nas nossas vidas no ano de 2026. Amém? Um fato muito interessante que nós temos que entender é que no ministério profético não havia sucessão. Não havia sucessão. E quando nós olhamos para Elias e Eliseu, a gente vê um parêntese. A gente vê algo extraordinário acontecendo aqui. No Antigo Testamento, durante os 40 dias e 40 noites em que Moisés esteve no Monte Sinai, você vê Deus mencionar pela primeira vez a palavra sacerdote, ou sumo sacerdote, no meio do povo. No meio do povo. E a gente vê o Senhor falando para Moisés a respeito do sacerdote, a respeito das suas vestes, a respeito de como aquele ministério seria exercido. E aí Moisés, então, ele estabelece o sacerdote. E aquele sacerdote, ele não era apenas um líder espiritual. Ele era também um líder civil, uma espécie de juiz, que também julgava a causa do povo. Porque naquela época não havia reis estabelecidos. Não havia juízes estabelecidos. Então o sacerdote, ele tinha a função de guiar o povo, de direcionar o povo e também dar direção. Muito tempo depois, o ministério sacerdotal, ele falha. Por quê? Porque os filhos dos sacerdotes ofereceram fogo estranho. Você vai ver isso lá no livro de Levítico, capítulo 10. Também nos dias do sacerdote Eli, do sumo sacerdote Eli, os filhos dele profanaram o templo com imoralidade. E a Bíblia diz que eles foram julgados por Deus. Julgados por Deus. Nesse momento da história, Deus também estabelece os reis com uma monarquia. Então, assim como o sacerdote, a sua linhagem fazia a sucessão do ministério sacerdócio, do sumo sacerdote, os reis também estabeleceram também a monarquia. Então, os filhos dos reis também assumiam o trono. Então, quando um rei ele tinha alguma necessidade naquela época espiritual, ele recorria até o sumo sacerdote. Mas tanto quanto o sacerdote, quanto também os reis, também falharam diante de Deus. Mesmo Davi, que era um grande rei, ele também falhou. Falhou.
Então, tanto o ministério sacerdócio, quanto os reis, eles falharam. Todos falharam. E aí o que Deus faz? Deus então vem no meio caótico, sempre quando o povo está vivendo um momento difícil, um momento caótico, seja moral, seja de liderança, Deus se levanta de alguma maneira. Deus sempre vai levantar. E Deus agora vem e estabelece então o ministério profético. No momento mais difícil, no momento mais corrupto da história de Israel, o reino se dividiu em dois reinos, o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Então a Bíblia diz que nesse tempo, quem que ele levanta? Elias e Eliseu. Nesse momento mais crítico, para quê? Para Deus estabelecer o seu mover. Estabelecer o seu mover. E a Bíblia diz que nessa época, quem reinava era o rei Acabe. E ele era casado com uma mulher terrível, uma mulher difícil. Ela, uma bruxa aquela mulher. Ela era difícil. Se você lê os feitos de Jezabel, a gente fica escandalizado. Como que uma mulher tinha tanto poder destrutivo como ela tinha naquela época. Então naquela época ela levou o povo para adorar Baal. E isso envolvia ritos terríveis, de ritos de fertilidade, de imoralidade. Eles faziam isso com muita promiscuidade. E além disso, crianças eram oferecidas como sacrifício. Elas eram queimadas como sacrifício. Foi uma prática terrível, terrível. Mas nesse tempo Deus levanta então o ministério profético. Deus levanta profetas, grandes homens de Deus como Samuel e também profetas como Elias e Eliseu. Então quer dizer que nos momentos mais difíceis, mais sombrios, Deus sempre levantava homens levantados por Ele para poder se posicionar. Eu não sei como você tem vivido, não sei qual tempo você tem vivido. Talvez você tenha vivido em um tempo difícil, não sei. Mas eu creio que para esse tempo, Deus também levanta grandes homens para poder falar na sua vida, para poder estabelecer o mover dele nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Então nós olhamos que o primeiro profeta que Deus levantou foi o profeta Samuel. Mas o ministério profético, ao contrário do ministério sacerdotal e ao contrário dos reis, o ministério profético ele não tinha sucessão. Não tinha. Então quando o profeta morria, não era levantado um filho dele no seu lugar. Mas nós vemos que houve uma exceção na história. Houve uma exceção na palavra. Por quê? Porque Elias, direcionado por Deus, ele levantou um sucessor, que era Eliseu. Agora, por que Deus permitiu isso? Por que Deus colocou essa história na Bíblia? Porque Elias também figura um tipo de João Batista, que introduziu Jesus Cristo. E isso é muito importante, nós entendermos isso. Então, na verdade, o nome de Eliseu em hebraico é Elishá, que é um composto de El e Yesha, que é El, Deus, e Yesha, salvação. Então o significado de Eliseu é o meu Deus salva, ou o meu Deus é salvador. E quando você olha para o nome de Jesus, o nome de Jesus é Yeshua. Olha que coisa poderosa. Yeshua, que quer dizer Yahvé é a salvação. Então Jesus ele é o quê? Ele é o nosso Salvador. Então Eliseu aqui ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. E todos os milagres de Eliseu, exceto um, foram milagres de graça. Não foram milagres de julgamento. E é importante você entender porque todos os milagres de Elias foram milagres de julgamento. Mas de Eliseu, não. Então na vida de Eliseu a gente vê milagres poderosos.
E o último milagre que ele fez, ele estava morto. Ele já estava sepultado numa cova. E eles estavam passando com uma pessoa que estava morta. Eles abriram a sepultura de Eliseu, colocou aquela pessoa ali, e quando ela tocou nos ossos de Eliseu, aquela pessoa reviveu. Olha que coisa poderosa. O que isso quer dizer? Isso aponta profeticamente para Cristo. Porque na morte de Cristo, nós fomos inseridos nele, e na sua ressurreição, nós agora também temos vida. Quantos experimentam vida? E eu quero declarar em nome de Jesus, que toda pessoa que estiver passando por momentos de morte, quando ela encontrar você, quando ela tocar você, aquela pessoa também vai experimentar vida. Por quê? Porque nós carregamos uma semente de vida. A multiplicação está na vida. A porção dobrada, ela está na vida e não na morte. Porque na morte, nós já fomos sepultados com Cristo. Ele já morreu. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. E ao terceiro dia ele reviveu. E nós também revivemos com Cristo. Fomos também ressurretos com ele. Ressuscitados com ele. E hoje a sua vida, ela habita em nós. Ela está em nós. Então nós vemos aqui agora um cenário. Eliseu caminhando para receber porção dobrada. Quantos querem receber porção dobrada? E para que isso acontecesse, Elias conduziu Eliseu por 4 lugares. Quantos lugares? 4 lugares. Então nós entendemos que esses lugares são palavras proféticas, para que nós venhamos entender o que é necessário para você experimentar a porção dobrada na sua vida. São 4 estágios. São 4 processos de Deus na nossa vida para experimentarmos a porção dobrada. Eu gostaria de conduzir você nessa manhã por esses 4 lugares. E eu creio que nós vamos viver essa porção dobrada em nossas vidas. E eu quero que você leia comigo o texto de 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Pastor Marlon, você consegue uma água para mim, por favor? Obrigado. Aleluia. Vamos ler o texto? 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 até o verso 14. Amém? Até o verso 14. A palavra diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu em um redemoinho, Elias partiu de Gilgal. Repita comigo, Gilgal. Grava isso aí, amém? Ele partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Repita comigo, Betel. Gilgal e Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Repita comigo, Jericó. Gilgal, Betel e Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Repita comigo, Jordão. Mas ele disse:
Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Aleluia. Há um contexto glorioso aqui. Há um contexto glorioso aqui de processo que Deus quer nos levar hoje, através da sua palavra. Porque a porção dobrada, ela é fruto de um entendimento. A porção dobrada, ela é fruto de uma resposta. Quando Elias soube que ele iria partir, que ele iria ser elevado aos céus, o Senhor falou para ele: Elias, você vai escolher Eliseu como profeta no seu lugar. E assim Elias o fez, e Eliseu foi um discípulo de Elias. E quando Elias percebeu que estava aproximando o tempo dele partir, ele vira para Eliseu e pergunta para Eliseu: olha, o que você quer de mim? Porque eu vou ser tomado para o Senhor. Eliseu então vira para Elias e diz: olha, eu quero a porção dobrada da sua unção. Elias olha para ele e fala assim: olha, dura coisa você pediu. Mas não falou que ia dar para ele a porção dobrada, só falou para ele assim: olha, cola em mim. Cola em mim. Fica perto de mim. Aonde eu for, você vai também. E no momento certo, a unção, ela virá sobre a sua vida. Isso nos mostra um princípio muito importante, porque é impossível você experimentar a porção dobrada sozinho. Lembra que eu disse que Elias era mais solitário, era mais sozinho? Mas Eliseu era alguém que era mais do povo, que estava mais ligado às pessoas. Eu entendo que a porção dobrada, ela tem a ver com algo que Deus quer derramar na sua vida para abençoar a outros. Não é algo para você guardar para você. Não é algo para a sua vaidade. Mas é algo que Deus vai derramar sobre você, e você vai ter condições de abençoar a sua casa, de abençoar as pessoas lá do seu trabalho, de abençoar as pessoas lá da sua escola, de abençoar os seus vizinhos, de abençoar os seus familiares. Porque o propósito da unção não é ser guardada. A unção é para ser compartilhada. A unção é para ser abençoada. E aí Elias disse para ele: ó, aonde eu for você vai. E o primeiro lugar em que eles foram era Gilgal. Repita comigo: Gilgal. Agora, o que significa Gilgal? Quando nós olhamos para a palavra, no livro de Josué, capítulo 5, verso 9, esse texto nos dá o significado. O povo que saíram do Egito, eles ainda não haviam sido circuncidados. E quando eles chegam em Gilgal, todo o povo que nasceu no deserto foi circuncidado antes de entrar na terra de Canaã. Então Gilgal significa tratar com a carne. Tratar com a carne. Vamos ler lá em Josué, capítulo 5, verso 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, porque o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Então, quando o povo de Israel, quando eles entraram em Canaã, o primeiro lugar que eles chegaram foi Gilgal. E a palavra Gilgal significa rolar para fora. Mas rolar o que para fora? Tirar o que para fora? O espírito da vergonha. Deus estava removendo o que? O opróbrio. O sentimento de vergonha. O sentimento de escravitude que estava sobre aquele povo. Se queremos a porção dobrada, a vergonha, ela tem que ser removida. Talvez você trilhou caminhos da qual você não se gloria, da qual você sente vergonha. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A palavra nos diz: esquecendo das coisas que passaram,
prossigamos para quê? Para as coisas novas. Diga comigo, as coisas velhas já passaram. Diga, em 2026, tudo se fez novo. Você crê nisso? Deus trabalha com tempos. Deus trabalha com ciclos. Pastor, mas 2025 foi um ano terrível, foi um ano complicado. Deixa eu dizer para você, 2025 já era. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós neste novo ano. E eu creio que é o ano da multiplicação, o ano da porção dobrada em todas as áreas da sua vida. Então, esqueça o passado. Por quê? Porque em Gilgal a vergonha é removida. Já havia 40 anos, desde que o povo havia saído do deserto. Mas a vergonha do Egito ainda estava sobre eles. A mentalidade do Egito ainda estava sobre eles. E Deus então precisava remover esse espírito de vergonha, antes que eles pudessem entrar na terra prometida. Por quê? Para entrar numa nova terra, eu preciso ter uma nova mentalidade, uma nova mente. Eu preciso ter o quê? Uma mente renovada. Por quê? Porque muitas vezes nós saímos do Egito, mas o Egito não sai de dentro de nós. E se essa mentalidade não fosse removida, aquele povo, eles não iam experimentar as grandes coisas que tinha na terra prometida. Por quê? Porque quando o espírito de vergonha age, nós não podemos receber de Deus. Por isso que a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus, nesse ano de 2026, o Senhor está removendo toda vergonha, toda timidez de dentro de você, todo medo, toda covardia. O Espírito Santo de Deus está derramando em você um espírito de ousadia, um espírito de coragem para se apossar de tudo aquilo que Deus tem para você. Quando o espírito de covardia é removido, quando o espírito de timidez, quando o espírito de vergonha é removido, Deus traz em você uma fé viva, uma convicção viva daquilo que Ele tem e daquilo que Ele vai fazer. Quantos tomam posse de Gilgal nessa manhã? Creia nisso. Quando você para de receber as bênçãos de Deus, quando você não está pronto para receber as bênçãos de Deus, logo você também não pode ser uma bênção para as outras pessoas. Por que Deus quer te abençoar? Deus quer abençoar você para que você também possa abençoar a outros. Por isso que Ele disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Todos aqueles que saírem de você serão abençoados. Todos aqueles que encontrarem com você serão abençoados. Eu creio em nome de Jesus que toda pessoa que parar na sua frente, ela vai ser abençoada. Por isso que Deus falou para Abraão: olha, abençoarei os que te abençoarem, mas também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está nos levantando dessa manhã para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Sempre que alguém chegar perto de você com a palavra de morte, você vai liberar uma palavra de vida. Sempre que alguém chegar perto de você com espírito de morte, aquilo que está dentro de você vai contagiar ele. Por isso que a palavra diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso não se permita ser contaminado pelo mundo, mas ao contrário, aonde você chegar, vida vai fluir de dentro de você. Vida vai fluir das suas palavras, vida vai fluir do seu testemunho, vida vai fluir lá da sua casa. Eu creio no nome de Jesus que isso o Senhor está derramando sobre nós nessa manhã. Aleluia! Algo poderoso aconteceu. Algo poderoso.
A Bíblia diz que para o povo entrar na terra prometida, eles tinham que atravessar o Jordão. E isso aconteceu num dia específico. Josué capítulo 4, verso 19. Josué capítulo 4, verso 19. Subiu, pois, do Jordão o povo, no dia 10 do primeiro mês, acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Olha que coisa interessante. Dia 10 do primeiro mês, 10 de janeiro. Hoje é 11, né? Deus trabalha com datas. Deus trabalha com marcos. Guarde isso no seu coração. Então, datas são importantes. Datas são importantes. Então, o primeiro mês é o mês de Nissan, que é o mês da Páscoa. Isso acontecia na primavera. Isso lá no Oriente. O 10º dia era quando eles separavam o cordeiro. Eles traziam aquele cordeiro para dentro de casa. E depois de 5 dias, aquele cordeiro, ele era levado para ser morto no dia da Páscoa. Então eles guardavam esse cordeiro em casa para quê? Para examinar, para saber se ele estava saudável, para saber se estava tudo bem com ele. Então a Bíblia diz que a travessia do Rio Jordão aconteceu no 10º dia, que era o dia da escolha do cordeiro. Agora, por que o Espírito Santo mostrou isso? Porque Jesus, ele entrou em Jerusalém, a entrada triunfal, no 10º dia. No 10º dia. E ele ficou com o povo ali durante 5 dias. E nesses 5 dias, Jesus também foi examinado. Ele foi checado. Ele foi testado do tempo, pelas autoridades. E a Bíblia diz que não havia nada que pudesse incriminar Jesus, porque ele era um cordeiro perfeito. Ele era alguém inocente. Nenhuma falta, nenhuma falha foi encontrada nele. Então, no 10º dia, Jesus, nessa entrada triunfal, o que aconteceu? Ele entrou montado em um jumentinho, as pessoas forraram, fizeram um tapete de folhagens para ele, e as crianças, elas gritaram, Hosana ao Filho de Deus. E o povo gritava, glória a Deus nas alturas. Não era coincidência. Todo o triunfo, toda a glória, toda a conquista, não depende de mim e não depende de você, mas depende daquilo que Jesus fez. Quando olhamos para nós, a gente vê falhas. Quando olhamos para nós, você vê até mesmo pecados. Você vê fraquezas. E quando você olha para essas fraquezas, você diz, eu não vou conquistar, eu não vou avançar, eu não vou experimentar a porção dobrada. Mas entenda que um cordeiro foi examinado, oferecido e sacrificado no nosso lugar. Um cordeiro perfeito. Portanto, toda bênção, toda vitória, toda conquista, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, é porque o cordeiro, ele é perfeito. E porque o cordeiro é perfeito, a chuva dele virá sobre nós, a glória dele virá sobre nós, a porção dobrada virá sobre nós, a multiplicação ela virá sobre nós. Porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Ele é o cordeiro perfeito, ele é o cordeiro santo. Quando eles saíram de Gilgal, Elias agora, ele parte rumo a Betel. Repita comigo, Betel. Queridos, e pelo princípio da primeira menção, no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 8, Betel é o lugar onde Abraão edificou um altar ao Senhor. Vamos ler Gênesis 2:8. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Altar é lugar de comunhão com Deus. Depois que Abraão edificou o altar, teve comunhão com Deus, ele foi para o Egito. E lá no Egito, Deus não falou mais com Abraão, porque lá não havia altar. Diga comigo, sem altar, não há comunhão. Sem comunhão, Deus não fala. Amém? Deus fala conosco quando nós temos comunhão com Ele. E só podemos ter comunhão com Ele onde existe um altar edificado. E quando nós lemos um pouco mais para frente, nós lemos que Abraão ele voltou ao lugar de origem. Voltou para Betel, depois que ele saiu do Egito. E o Senhor voltou a falar com ele. Então Gilgal fala de vencer a carne, mas Betel fala de vencer o Egito, de sair do Egito. E a Bíblia diz que o Egito aponta para o mundo. Para o mundo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, havia mais de 3 milhões de judeus presos no Egito. E durante esse tempo que eles estavam ali escravizados, eles nunca levantaram um altar. Nunca tiveram comunhão com Deus ali. Porque no Egito não é lugar de edificação de altar. No Egito não tem como você ter comunhão com Deus preso no mundo. O livro de Êxodo, capítulo 8, verso 25 e 27, vamos ler. Êxodo 28, capítulo 8, verso 25, verso 27, a palavra diz: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Tendo em vista, no Egito não é lugar de edificar altar. Não é lugar de comunhão com Deus. A Bíblia diz que aquele que ama ao mundo, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Pastor, mas nós estamos nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos dos céus. Não somos desse mundo. Então no mundo nós não temos comunhão com o Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Nesse ano, nós vamos saquear esse mundo. Nesse ano, nós vamos saquear o inferno. E eu quero dizer algo para você. Gere muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer nesse ano de 2026. Por quê? Porque o Senhor tem nos dado uma visão. Nós temos visto aquilo que o Senhor tem nos prometido. E eu quero dizer para você, esse ano vai ser o ano de maior salvação na nossa igreja. De maior salvação, de maior crescimento. Eu tenho dito isso, todas as nossas células vão se multiplicar nesse ano. Mas para a célula multiplicar, pessoas têm que se converter, pessoas têm que nascer de novo, pessoas têm que ter um encontro com Deus. Por quê? Porque lá no Egito elas não vão ter comunhão, elas não vão ter encontro com Deus. Mas aqui na vida da igreja, essas pessoas, elas vão ser alcançadas. Vão ser. E a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando eles saíram de Betel, eles então vão para Jericó. Diga comigo, Jericó. Jericó é uma cidade muito importante, por quê? Porque foi a primeira cidade a ser conquistada. E quando eles foram para conquistar Jericó, o Senhor falou: olha, todo ouro, toda prata, todo despojo pertence a mim. Porque o primeiro pertence ao Senhor. O primeiro
é do Senhor. E teve uma figura interessante que foi Acã, que ele escondeu para ele alguns artefatos de Jericó. Escondeu para ele. E algo terrível aconteceu com ele e toda a sua descendência. Eles foram mortos, porque se apropriaram daquilo que não é deles. Então nós precisamos entender que no mover de Deus, as primícias são algo santo e consagrado. E todo o primeiro pertence a Ele. Homem nenhum pode pegar ou poderia pegar. Então nós temos que dar a Deus o que é dele. Primeiro lugar. A palavra diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que são todas as demais coisas? São as multiplicações. É aquilo que vai ser multiplicado. É aquilo que a bênção de Deus vai vir e vai multiplicar. Mas primeiro nós temos que fazer o quê? Primeiro lugar, buscar o reino e a sua justiça. Dar a Deus aquilo que é de Deus. Ele não virou para Josué e disse, olha, primeiro vocês conquistam, vocês pegam tudo, conquistam 10 cidades, depois vocês me dão uma. Não, ele falou, a primeira é minha. A primeira é de Deus. Lá no jardim do Éden tinha várias árvores. Tinha lá a árvore da vida, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a primícia era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ninguém poderia tocar nela, porque ela pertencia a Deus. E o dia que o homem tocou nela, o que aconteceu? O homem morreu. O que é de Deus, é de Deus. Então de Jericó ninguém poderia levar nada, porque pertencia ao Senhor. Porque Jericó era as primícias. Era a primeira de todas as cidades que Deus deu aos israelitas. Depois eles poderiam pegar o que eles quisessem. Mas a primeira cidade era do Senhor. Pertencia a Ele. Depois Elias, então, ele conduz Eliseu até o Jordão. Diga comigo, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Amém? Jordão é um fato interessante. Porque Jordão significa renovo. Renovo. Significa aquele que corre, significa renovo. Se você chegar no rio, né, e apanhar uma água e beber, quando você levar a mão para pegar, aquela água já é outra água. Porque está em constante movimento, constante renovo. E o Jordão, então, era a última instância, era a última trajetória de Eliseu, seguindo Elias, para receber a porção dobrada. E há uma diferença muito grande entre Mar Vermelho e Rio Jordão. Porque todos dois apontam para um batismo. Todos dois apontam para um marco. Mas o primeiro foi uma situação forçada. Israel tinha que seguir em frente. Faraó estava vindo atrás. E alguma coisa tinha que acontecer. Deus direciona Moisés, direciona o povo, o mar se abre e o povo passa em terra seca. Só que agora para atravessar o Jordão era diferente. Porque agora envolvia a escolha pessoal do povo. Por quê? Porque Jordão aponta para a morte do eu. Eu falo que dentro do discipulado, o Jordão é inevitável. Inevitável. Porque Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Só vai viver a multiplicação. Só vai viver a porção dobrada aquele que negar a si mesmo.
Então o mar vermelho simboliza o quê? A cruz, que nos libertou do poder do pecado. Mas o rio Jordão simboliza a cruz que nos liberta da lei, do ego, da justiça própria. Sabe uma coisa, irmãos? Deus nunca pretendeu que os israelitas ficassem vagando no deserto. Esse não era o propósito de Deus. Ele queria que eles entrassem rapidamente na terra prometida. E uma viagem que poderia ter durado 40 dias, ela durou 40 anos. 40 anos. 40 anos no deserto. 40 anos. Por causa de quê? Incredulidade. Por causa da incredulidade. Saíram do Egito. Graças ao sangue do Cordeiro, atravessaram o Mar Vermelho. Chegaram do outro lado. E ficaram ali peregrinando pelo deserto. O Senhor queria que eles entrassem em Canaã. Mas por causa da dureza de coração, muitos daqueles que saíram do Egito vivos, morreram no deserto. E aqueles que nasceram no deserto, foram aqueles que entraram em Canaã. Somente Josué e Calebe, que nasceram no Egito, entraram na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Por que isso aconteceu? Hebreus 3,19, a palavra diz, e responde isso. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, queridos, as duas travessias dos israelitas foram atravessar o Mar Vermelho e atravessar o Jordão. Dois momentos diferentes na vida deles. A passagem do Jordão, ela tipifica a libertação da lei. A passagem do Mar Vermelho fala de deixar o Egito, de deixar o mundo. E nós entendemos que o Senhor, hoje, Ele quer que cruzemos o Jordão. Ele quer nos levar para um outro nível. Ele quer remover a vergonha. Ele quer tratar com a carne. Ele quer nos tirar de fato de vez do mundo. Ele quer que nós demos a Deus aquilo que é dele. Busque o Senhor em primeiro lugar. Ele quer que você cruze o Jordão. Só que para isso acontecer, porque o Jordão iria levar o povo para o próximo nível. Quantos querem ir para o próximo nível? Quantos querem ir para o próximo nível? Para que isso aconteça, para que essa multiplicação venha, nós precisamos ter uma filiação, uma mentalidade de filiação. Precisamos ter uma mentalidade de filho. Quantos podem dizer, eu sou filho amado? Quantos são filhos amados do Senhor? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria chamar aqui o louvor. Por quê? Quando eles cruzaram o Jordão, Elias tocou o seu manto, o Jordão se partiu, e eles atravessaram o Jordão para o outro lado. E o Senhor vem então e leva Elias um carro de fogo, no meio de um redemoinho. E aquilo que Eliseu pediu para Elias, que era a porção dobrada da unção, isso aconteceu na vida dele. Agora, é algo muito interessante, que a porção dobrada, ela aponta para a nova aliança. Quantos aqui estão na nova aliança? A porção dobrada, ela aponta para a nova aliança. E olha o que a palavra diz, 2 Reis, capítulo 2, verso 8 e 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 8 e 9. A palavra diz:
Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. O que ele pediu? Porção dobrada. Porção dobrada. Como eu disse, Elias fez 7 milagres. 7 milagres. Eliseu recebeu porção dobrada. Ele fez o dobro de milagres. Verso 10. Verso 10. Tornou-lhe Elias, ou disse Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Sabe qual que foi a condição de Elias para Eliseu? Você fica me olhando. Fica me olhando. Fica me vendo. Olhe para mim, fica me olhando. Se você me ver sendo tomado de você, assim vai acontecer. O que isso mostra para nós? Lembra que eu falei do cordeiro que foi examinado? Lembra? Lembra que eu falei que Jesus também foi examinado? Sabe por que Jesus foi examinado, irmãos? Porque ele iria tomar o meu e o seu lugar. E ele é o cordeiro perfeito. Tudo é uma questão de ver Cristo. Se Eliseu visse Elias sendo tomado, a unção viria sobre ele. Hoje o segredo é você ver Cristo. Como assim? Talvez você tenha passado por lutas. Você tem passado por situações, por tribulações. Mas a palavra que eu tenho para você nessa manhã: veja Cristo. Cristo está no meio disso aí. De alguma maneira, Ele está no meio disso aí. Pastor, mas é tanta confusão, é tanto problema. Ele está no meio disso aí. A Bíblia diz que veio um redemoinho e levou Elias. Talvez está tudo agitado. Talvez tem tanta coisa acontecendo. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer para você: olha para Cristo. Não olha para o homem. Não olha para o diagnóstico do médico. Não olha para aquilo que as pessoas estão falando. Olha para Cristo. Pastor, mas está difícil. Não olhe para a dificuldade. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Não olhe para os problemas. Não olhe. Porque ver Cristo glorificado é receber unção. Ver Cristo e receber unção são coisas que caminham juntas. Caminham juntas. Sabe uma coisa? Quando Elias sobe, Eliseu vê aquilo, o que Eliseu clama? Meu pai, meu pai. Em hebraico ele gritou: Abba, Abba. E foi o mesmo grito que Jesus deu na cruz: Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu. Naquele momento, Jesus não chama Deus de Pai. Ele chama Deus de Pai a Bíblia inteira, o Novo Testamento inteiro. Mas naquele momento, o que ele fala? Deus meu, Deus meu. Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Sabe por quê? Porque Eliseu recebeu um sinal de que Deus era o Pai que concede todas as coisas. Somente o Pai poderia conceder a porção dobrada. Naquele momento Jesus não diz Pai, por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre Ele.
Naquele momento ali estava acontecendo uma substituição. Naquele momento, somente Jesus era filho de Deus. Mas naquele momento, você e eu estava sendo colocado como filho. A partir daquele momento, nós já poderíamos orar: Pai nosso que estais no céu. Como Eliseu clamou ao Pai, hoje também você pode clamar ao Pai, e Ele vai conceder aquilo que você está precisando. É só pedir o Pai. É só falar com o Pai. Na Bíblia, Deus tem vários nomes, e é lindo estudar os nomes de Deus. Mas Jesus veio revelar um nome de Deus que ainda não havia sido revelado: Pai. Eu quero dizer para você nessa manhã: você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que concede todas as coisas. Talvez você olhe e fale: pastor, não vai ter multiplicação, está tudo muito difícil. Mas eu estou aqui para dizer: você tem um Pai no céu que pode todas as coisas, que pode realizar todas as coisas. Basta você ver Cristo. Por isso nós vamos cantar uma canção nesse momento, e nós vamos declarar que nós não somos mais escravos de Deus. Não somos mais escravos do medo, mas nós somos filhos de Deus. Vamos declarar essa canção?